Você já ouviu falar de alguém que aprendeu uma nova língua em apenas 7 dias? Não é ficção. Isso aconteceu de verdade. E o mais surpreendente, essa pessoa não era um gênio. Pelo menos não no início. Afinal, o que realmente diferencia as pessoas comuns dos gênios? Será que é uma questão de QI, de genética, de sorte? Ou existe um segredo que a maioria das pessoas ignora completamente? Imagine isso. Um aluno mediano, com notas baixas, desmotivado, de repente, ele descobre um método estranho, que vai contra tudo o que a escola ensina. E em poucos meses, ele vira referência, o melhor da sala. O mais rápido, o mais eficiente. Não parece mágica, mas é quase isso. E esse padrão se repete com frequência desconcertante. Pessoas comuns que, do nada, passam a ter desempenho de alto nível, como se tivessem hackeado o próprio cérebro. Mas o que ninguém te conta é o que está por trás dessa transformação. E tudo começa com uma crença que está completamente errada. A de que estudar mais é igual a aprender mais. Essa é a primeira mentira, e ela te faz perder tempo, energia e motivação. Porque o verdadeiro segredo dos gênios não é quantidade, é qualidade da atenção. Eles sabem exatamente onde colocar o foco, quando estudar, quando parar, quando revisar. Eles entendem o funcionamento do cérebro como se tivessem um manual de instruções, e usam esse conhecimento como um superpoder. Mas como isso funciona na prática? Vamos voltar no tempo. Década de 60. Um jovem chamado John B. Carroll decide estudar os alunos mais brilhantes de sua universidade. E o que ele descobre é surpreendente. Os melhores alunos não estudavam mais que os outros. Na verdade, alguns estudavam menos. A diferença estava no jeito como estudavam. Eles usavam padrões mentais, ligavam novas informações a ideias que já dominavam. E mais importante, eles sabiam como fazer o cérebro se lembrar naturalmente, sem esforço. Como? Usando 3 elementos simples, mas poderosos: conexão, contexto e emoção. Vamos por partes. Primeiro, conexão. O cérebro aprende por associação. Se você tentar memorizar algo isolado, vai esquecer em minutos. Mas se você conectar aquilo a algo que já conhece, a retenção dispara. Por exemplo, você tem que decorar o nome de um remédio, sertralina. Soa complicado, certo? Agora imagine um desenho mental de uma serra cortando uma lata de sardinha. Sertralina. Ridículo? Sim, mas é justamente isso que faz o cérebro lembrar. Segundo, contexto. Informações soltas são como peças de um quebra-cabeça sem bordas. Mas quando você entende o cenário, tudo ganha forma. Gênios não decoram dados. Eles constroem histórias mentais. Transformam teoria em narrativas. Por exemplo, ao invés de decorar fórmulas matemáticas, eles imaginam um cientista maluco tentando salvar o mundo com equações. É visual, é divertido e o cérebro adora isso. Terceiro, emoção. Essa talvez seja a chave mais ignorada de todas. Porque o cérebro humano é movido a emoções. Você se lembra do que te marcou, do que te surpreendeu, do que te assustou, do que te encantou. Mas dificilmente lembra de uma aula monótona. E os gênios sabem como injetar emoção até no assunto mais chato. Como? Criando desafios, recompensas e até pequenas punições. Eles transformam o estudo em um jogo, um campo de batalha, ou uma jornada épica. E isso muda tudo. Mas tem mais. Existe uma prática específica que une tudo isso, e ela é tão poderosa, que foi usada por monges, oradores romanos, campeões de memorização. Estamos falando do famoso Palácio da Memória. Imagine isso. Você está andando por uma casa, e em cada cômodo há um objeto estranho. No primeiro quarto, um peixe gigante usando óculos. No segundo, um celular dançando balé. No terceiro, um cacto com um boné de formatura. Parece maluquice, certo? Mas esses objetos representam ideias, fórmulas, conceitos. E como estão organizados em um espaço familiar, como sua casa, o cérebro não consegue esquecer. Essa é a técnica que gêmeos usaram para memorizar livros inteiros. E que pessoas comuns usam até hoje para passar em concursos, vestibulares, entrevistas. Só que tem um detalhe. Nada disso funciona se você ainda estiver preso ao velho modelo de estudo. Aquele de ler, reler, sublinhar, esperar um milagre. Gênios sabem que isso não funciona. Eles sabem que aprender é um processo ativo. Eles escrevem, ensaiam, explicam, criam mapas mentais. Eles não ficam esperando o conteúdo entrar sozinho. Eles provocam o aprendizado. E fazem isso com consistência. Mas calma, porque tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. E talvez a mais importante de todas, a capacidade de ensinar o que acabou de aprender. Sabe por quê? Porque quando você explica algo, você descobre o que realmente entendeu. Os gênios não aprendem sozinhos. Eles ensinam amigos, inventam diálogos, criam vídeos fictícios. E o resultado é que o cérebro entende. Isso é importante. E guarda com muito mais força. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu nunca fui bom aluno. Tenho dificuldade de concentração. Minha memória é fraca. E é aí que vem a grande verdade. Gênios não nascem prontos. Eles treinam o cérebro como quem treina um músculo, com o estímulo certo, com os métodos certos, com a rotina certa. E sabe o que isso significa? Que qualquer um pode aprender como um gênio. Você também. Mas para isso, precisa largar velhos hábitos. Parar de acreditar que estudar é só ler.
que basta assistir uma aula para dominar um assunto e precisa começar a praticar do jeito certo. Conexão, contexto, emoção, prática ativa, ensino recíproco, visualização criativa. Esses são os verdadeiros ingredientes. E o melhor de tudo, você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com uma técnica. Transforme seu resumo em um mapa mental. Explique em voz alta o que aprendeu hoje. Monte um mini palácio da memória. E observe o efeito. Você vai se surpreender com a velocidade do aprendizado, com a retenção, com a clareza, com a confiança. E então vai entender por que os gênios parecem mágicos. Mas, na verdade, só estão usando o cérebro como ele foi feito para ser usado. De forma criativa, estratégica, natural. E agora? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar, quer aprender mais rápido, com menos esforço e com mais sentido. Então aqui vai o próximo passo. No próximo vídeo, você vai descobrir qual é o método de estudo mais eficiente de todos os tempos. Te vejo lá!